Professor Nelson Matos de Noronha, da Federal do Amazonas. Por gentileza. Então, ajustando o nosso tempo, proponho 20 minutos de fala para cada palestrante. E aí, aos colegas de mesa, eu aviso que a gente vai ter que ter uma disciplina aqui de colocar o microfone na lapela para que fique, então, bem registrado na gravação. Então, eu sugiro que a gente comece com a fala do professor Nelson Matos de Noronha, da Universidade Federal do Amazonas, que é professor titular e coordenador do programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, além de professor do Profilo e do Minter, da Universidade de Brasília, junto com a Federal do Amazonas, em Metafísica. Então, muito obrigada, professor, ele passa a palavra. Bem, bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer pela oportunidade de me dirigir a vocês e participar desta reunião da ANPOF e do grupo de ensino de filosofia. É um prazer e uma honra. Eu procurei aqui fazer uma tentativa de aproximar, né, o trabalho do Michel Foucault, nas Palavras e as Coisas, a propósito do Estatuto das Ciências Humanas, e tentar, a partir dessa leitura, comparar com o que se colocou a propósito das ciências humanas e da filosofia na BNCC, que eu achei interessante, né? Talvez, enfim, não sei se essa tentativa deu certo, mas eu quero pedir licença aqui para ler, não sei se talvez esse tempo seja curto, né? Eu procurei ser o mais sintético possível. Eu vou pedir licença, então, para fazer a leitura. A reforma do ensino médio e sua transposição para a BNCC colocaram para os professores a questão do Estatuto das Ciências Humanas e da Filosofia. Para uma reflexão rigorosa sobre a nova organização do trabalho docente, precisamos buscar subsídios que nos auxiliem a problematizar essa questão a partir de uma perspectiva filosófica. Entendo que, entre as bases que dispomos, a análise da configuração epistemológica da modernidade, empreendida por Michel Foucault em As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, de 1961, pode nos proporcionar relevantes elementos conceituais e teóricos para a exploração das possibilidades da prática do ensino de filosofia no ensino médio. Para conduzirmos essa reflexão de maneira consequente, precisamos levar em conta o fato de que a BNCC é um documento normativo que tem como finalidade orientar os conselhos estaduais e municipais de educação e os gestores das instituições de ensino na elaboração dos currículos escolares. Ou seja, não se trata de determinar os conteúdos obrigatórios do ensino escolar, nem se trata de demarcar de maneira absoluta as fronteiras entre as disciplinas, mas de indicar uma base comum de direitos de aprendizagem e aprendizagens essenciais, segundo o princípio da educação integral. Além disso, cabe lembrar que a versão oficial desse documento alterou a redação original apresentada pelos especialistas, retirando aspectos relativos a questões de gênero, educação sexual, perspectivas críticas quanto à desigualdade de renda, de oportunidade de acesso à cidadania, entre outros direitos. Por outro lado, precisamos considerar igualmente que o livro de Foucault não contém prescrições para uma política de educação pública. Se trata de uma analítica do saber ocidental que teve a pretensão de proporcionar um diagnóstico do pensamento contemporâneo. A despeito dessas reservas, do confronto da BNCC e do livro As Palavras e as Coisas, podemos extrair, creio eu, alguns benefícios concernentes à natureza, ao sentido e aos objetivos do ensino de filosofia no ensino médio. Quanto à natureza, a docência em filosofia nessa etapa da educação básica contém aspectos relacionados ao conhecimento de conteúdos históricos, conceitos e teorias, bem como a aquisição de habilidade de leitura, raciocínio, análise crítica, interpretação, argumentação,
abstração e simbolização. Nesse sentido, a BNCC promoveu uma alteração significativa em relação à organização do trabalho do professor de filosofia. No período em que se tornou obrigatório o ensino dessa disciplina, os docentes foram orientados a adotar a história da filosofia e os tópicos tradicionais da reflexão filosófica como eixos para a organização de seus planos de ensino. Sua atuação ocorria usualmente de maneira isolada, sem muitas interações com outras disciplinas ou áreas de conhecimento. Doravante, a interdisciplinaridade será privilegiada de maneira que o professor de filosofia será estimulado a trabalhar em regime de cooperação com os docentes de outras disciplinas. Ele poderá se associar aos professores de matemática, física, química, biologia, arte, literatura, língua portuguesa, mas terá de trabalhar em colaboração com os docentes de História, Geografia e Sociologia, para que os estudantes desenvolvam competências e habilidades específicas da área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Essa alteração assinala a adoção de uma concepção de educação que se volta mais para o desenvolvimento de competências e habilidades do que para a aquisição de conteúdos fixos. Se trata, portanto, de substituir uma educação enciclopédica por uma educação concisa, flexível, aberta para a inovação. Essa mudança se expressa pela substituição das disciplinas pelas áreas de conhecimento como unidades estruturantes da organização curricular. As ciências humanas e sociais aplicadas foram definidas como uma das 4 áreas de conhecimento que formam a base comum para a organização dos currículos da educação básica. Isto é, a referência para que, em todo o território nacional, sejam escolhidos os conteúdos e os itinerários formativos a serem ensinados nas escolas. Nessa área de conhecimento, deverão se desenvolver aprendizagens de filosofia, história, geografia e sociologia, o que implica o reconhecimento de que essas disciplinas comportam conteúdos, competências e valores indispensáveis para a educação integral e, portanto, aprendizagens essenciais que não podem deixar de serem disponibilizadas para os estudantes. O sentido do trabalho docente, nesse contexto, decorre das finalidades do ensino médio definidas pela LDB. De acordo com essa lei, o ensino médio foi concebido como a etapa final da educação básica. Por isso, as atividades executadas nessa etapa devem contribuir para concluir e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, em vista da continuação dos estudos, preparar o educando para o trabalho e a cidadania, tornando-o disposto a seguir aprendendo, a se adaptar e a se tornar flexível diante das novas formas de trabalho ou da necessidade de aperfeiçoar seu conhecimento. Que o educando se aprimore como pessoa humana, sobretudo no campo da ética, como sujeito autônomo e capaz de pensar criticamente. E que o educando compreenda os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, se torne capaz de relacionar a teoria e a prática no âmbito das diferentes disciplinas. Tais finalidades, contudo, foram recontextualizadas pela reforma promovida pela BNCC. A partir da observação de que a uniformização curricular adotada anteriormente se tornou obsoleta, tais finalidades foram ressignificadas com vistas a fazer com que os conteúdos a serem aprendidos façam sentido para os estudantes, o que implica levar em conta a realidade cultural, social, política e econômica em que eles vivem, a condição existencial dos jovens e a diversidade dos modos de viver da juventude. Tal ressignificação, portanto, se traduziu na flexibilização e diversificação das possibilidades de organização curricular, na adoção do projeto de vida como objetivo prioritário das ações escolares e do empreendedorismo como horizonte da educação integral. A partir de agora, embora não se tenha abolido a disciplina, o trabalho escolar será organizado pela junção de conteúdos de aprendizagem e áreas de conhecimento, o que fortalecerá as abordagens interdisciplinares focadas na aquisição de competências e habilidades definidas a partir da convergência de conteúdos específicos das áreas de conhecimento e dos temas escolhidos a partir do interesse e das inquietações dos estudantes. Em As Palavras e as Coisas, as ciências humanas são tomadas sob uma perspectiva crítica, que tenta responder às polêmicas em torno das fragilidades epistemológicas da sociologia, da psicologia,
da análise das mitologias, da pedagogia e de todas as disciplinas que tomam o homem como objeto de investigação científica. Antes de Foucault, numerosos pensadores haviam se debruçado sobre essa questão, pelo menos desde Augusto Comte, quando se pretendeu criar uma física social que teria como objetivo fundar um conhecimento positivo sobre o progresso da humanidade e a ordem social, apesar de todas as tentativas do marxismo, do funcionalismo, da fenomenologia e do estruturalismo, jamais se alcançou as condições para a formulação de leis que permitissem explicar os fenômenos sociais de maneira similar àquelas pelas quais se definem as regularidades dos fenômenos da física, da química, da biologia. Para o leitor do século XXI, talvez essas polêmicas sejam extemporâneas, não é? Pois ele sabe que o comportamento das pessoas pode ser previsto com alguma certeza mediante a elaboração de algoritmos a partir da coleta de sistematização de dados concernentes aos hábitos, às preferências, às opiniões, às classes de idade, gênero, estado civil, classe social e outras informações pelas quais os programas de computador podem traçar perfis de comportamento. Entretanto, essa opinião será matizada pela leitura dos textos Foucaultianos, que certamente ensejará a suspeita de que as análises estatísticas da atualidade já não situam-se mais no campo das humanidades. A área de ciências humanas e sociais aplicadas se apresentam, no entanto, na BNCC, conforme a configuração epistemológica do século XX, o que se explica pelo fato de que ainda não estamos suficientemente distantes de nosso presente para podermos visualizar com nitidez o regime de saber em que vivemos no século XXI. Algumas pistas desse novo regime se encontram no livro de Foucault, mas elas não permitem nos desprender completamente dos modos de sentir, ver e falar, pensar ali descrito sobre a designação da modernidade. Compreender que as ciências humanas não são ciências implica em reconhecer que elas não atendem aos critérios de regularidade, universalidade e necessidade, os quais determinam o estatuto das ciências exatas e das ciências da natureza. Entretanto, não se pode desqualificar a psicologia, a sociologia, os estudos do mito e da literatura como mero conjunto de opiniões desprovidos de rigor, nem comprometidos com convicções infundadas. As análises de Foucault nos colocam diante do fato de que o saber da modernidade se fundamenta em uma categoria epistemológica singular, o que evidencia a finitude indelével deste saber, o fato de que os seus limites são incontornáveis. Essa situação exige da atividade filosófica tarefas muito diferentes daquelas pelas quais se tentava demonstrar a unidade da razão e da natureza ou a inescapável trajetória da criação em direção ao Criador. Na atualidade, a filosofia não pode deixar de problematizar o homem como fundamento e limitação do saber. Por isso, ela se depara necessariamente com aquela figura pela qual se constitui a unidade do empírico e do transcendental. Essa situação se desdobra nas esferas da reflexão sobre o conhecimento, a ética, a política, a cultura, a educação, a economia, a sexualidade e todas as demais esferas onde o homem aparece ao mesmo tempo como sujeito e objeto do saber, pensamento e ação. No que tange à educação do ensino médio, no contexto da BNCC, como se apresentam essas tarefas? Segundo a BNCC, as áreas de conhecimento definem as suas competências e habilidades a partir de valores epistemológicos, éticos, políticos e estéticos, constantes na LDB como fundamento da educação nacional, como a liberdade, a pluralidade, o pensamento crítico, a justiça, a igualdade, a equanimidade, a participação e o respeito à diferença, o combate aos preconceitos e a educação para os direitos humanos. Ao lado das demais disciplinas das ciências humanas e sociais aplicadas, a filosofia se vê diante de numerosos e variados problemas que afetam os estudantes nessas esferas que usualmente delimitam o campo de sua atuação e naqueles pontos de interseção da filosofia e demais áreas de conhecimento.
Na BNCC, entretanto, a filosofia foi incumbida, junto à história, à geografia e à sociologia, de proporcionar aos estudantes competências e habilidades concernentes à apreensão da realidade mediante o uso de conceitos e métodos de contextualização, interpretação, análise, crítica e formulação de hipóteses, o que requer abordagens interdisciplinares de problemas que façam sentido para os estudantes. Com as análises de Foucault, a organização dessa tarefa pode se beneficiar mediante a problematização das mudanças que atingem os modos de existência nos quais as sociedades modernas estão inseridas. Ao analisar o modo pelo qual as ciências humanas surgiram, Foucault mostrou que, a partir do século XIX, o pensamento ocidental vem sofrendo uma profunda alteração de suas bases epistemológicas, com repercussões nos modos de ver, sentir, falar e agir e viver. Essas mudanças continuam acontecendo, se aprofundando, se expandindo e se diversificando. Como sintomas dessas mudanças, dessas alterações, podemos perceber, como se demonstra no capítulo 10 das Palavras e as Coisas, mudanças no modo de trabalho dos historiadores e dos cientistas sociais que deslocaram o foco de suas pesquisas, anteriormente voltadas para as escalas de tempo e as grandes escalas de tempo e as grandes áreas da geografia, passaram a se debruçar sobre os acontecimentos da vida cotidiana, do comportamento individual, dos problemas locais de governo e participação política, o que não eliminou as investigações sobre as instituições, os processos sociais e naturais, mas mostrou a relevância de questões cruciais para o entendimento da vida moderna, como as políticas de saúde mental, o encarceramento, a sexualidade, a diversificação dos modos de subjetividade. Além disso, o ponto central dessas análises reside na demonstração de outros sinais concernentes aos rumos para os quais se orientam essas mudanças, os quais comportam desafios extremamente sérios para a vida presente e o destino da humanidade. O surgimento do estranho conceito de homem, que fundamenta e ameaça o pensamento contemporâneo, se deve ao desaparecimento das antigas pretensões da metafísica, referentes a assentar sobre bases consistentes as verdades da ciência, da filosofia e da teologia. Em consequência desse evento, a cultura contemporânea vem se desenvolvendo como uma busca incansável para escapar ao historicismo, ao psicologismo, ao sociologismo, ao antropologismo, embora se tenha consciência de que essa busca é inglória e de que as alternativas que nos séculos XIX e XX se apresentaram para dar uma solução a esse impasse comprometeram a filosofia com visões e práticas ortodoxas, autoritárias e arbitrárias. Embora não se vislumbre sinais de uma saída iminente para esse impasse, Foucault sugere que é preciso prestar atenção aos acontecimentos que indicam a possível dissolução daquela categoria estruturante mediante o engendramento de novas bases epistemológicas do saber. Entre esses acontecimentos, ele destaca as investigações empreendidas nos campos da psicanálise, da etnologia e da linguística. Embora nada assegure que o surgimento dessas disciplinas resultará em uma revolução do saber e do modo de existência contemporâneo, ele fornece sinais da atividade crítica, contestadora do pensamento contemporâneo e dos fundamentos da modernidade. Entre esses indicadores se destaca, em primeiro lugar, o deslocamento do polo de atenção das categorias fundamentais do campo epistemológico das ciências humanas. Eu vou passar essa parte aqui. Ao analisar a configuração epistemológica dos séculos XIX e XX, Foucault preconizava o encerramento das expectativas de elevação das ciências humanas ao patamar de objetividade das ciências exatas e das ciências da natureza. Para chegar a essa conclusão, foi preciso deslocar o foco de investigação das exigências lógicas e formais para o exame das condições históricas do saber. Esse movimento consistiu em admitir a relevância epistêmica de dois fatos ordinários, a finitude como condição a priori dos discursos que tomam o homem como objeto de conhecimento e o pertencimento do homem à multiplicidade de seres empíricos. Antes de Foucault, a finitude fora considerada um empecilho para conduzir as ciências humanas ao caminho seguro das certezas científicas.
A empiricidade, portanto, era considerada como um obstáculo a ser vencido para que as ciências humanas pudessem alcançar o mesmo nível de rigor e objetividade das ciências exatas. A nobreza epistemológica das ciências humanas dependia, portanto, da isenção do pesquisador, da neutralidade da teoria e do rigor das abordagens metodológicas. As análises de Foucault libertaram o pensamento contemporâneo da obrigação de superar as fragilidades do psicologismo, do historicismo e do sociologismo, do relativismo culturais. O risco da finitude identificados poderão, doravante, ser concebidos não como resíduos da abordagem mal conduzidas, mas como traços inapagáveis de um novo modo de conhecer, decorrente de uma profunda mudança no saber. Eu vou passar também, porque... Já chegamos a 20 minutos. Peço só mais uma tolerância. Só para 2 parágrafos aqui sobre a BNCC. A organização curricular definida pela BNCC para o ensino médio preconiza que os conteúdos, os valores, as competências e habilidades definidas como indispensável para uma formação concebida segundo o princípio da educação integral devem ser ofertadas por área de conhecimento. A área de ciências humanas e sociais aplicadas se atribuiu competências e habilidades específicas que se definem em função de conceitos, categorias, metodologias e formas de abordagem que caracterizam as disciplinas componentes dessa área do conhecimento. No que concerne à organicidade da BNCC, as ciências humanas e sociais aplicadas deverão proporcionar a ampliação e o aprofundamento de aprendizagens essenciais desenvolvidas no ensino fundamental, sempre orientada para uma formação ética. Nesse sentido, os processos envolvendo a formação dos diversos modos de subjetividade e coletividade em diferentes espaços e cronologias abordados no ensino fundamental serão explorados no ensino médio sob uma perspectiva mais complexa, graças ao amadurecimento intelectual, desenvolvimento e ampliação das capacidades cognitivas e o domínio das diferenças de linguagem pelos estudantes ao longo do ensino fundamental. Bem, eu agradeço, então, por terem me ouvido, né? E também pela oportunidade aqui. Muito obrigado. Então, agora a gente vai ouvir a fala do doutorando da Universidade Federal de Santa Maria, Jonathan Buggs, que tem pesquisado a BNCC e sua relação com o ensino de filosofia, com foco no ensino por competências. E ele me corrige ao longo da fala melhor sobre o que ele está fazendo. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas, né? A minha fala ela vai ser um tanto... Tem um outro tom, né? Ela tem um tom de militância pela presença e pelo ensino da filosofia na educação básica, né? E aí eu vou partir, para fazer essa fala, do contexto da política educacional recente e vigente para o ensino médio, né? Que é o que eu tenho pesquisado desde que saí da graduação, quando estava fazendo lá o estágio curricular, vem a bomba da MP, né, da reforma do ensino médio, e nos aterroriza com a ideia de estudos e práticas quando vira lei, e essa ideia agora, a filosofia, ela é disciplina, não é? E aí eu tenho me envolvido com esse terreno da política educacional para tentar compreender como que se operacionaliza, né? Porque a gente fica no plano das ideias, fica pensando, constrói nossas teorias, tem coesão, tem coerência, e aí como isso se aplica, como isso se movimenta no campo escolar, né? E aí eu comecei a me envolver, primeiro com a reforma do ensino médio, numa especialização em políticas educacionais, em gestão da educação. Depois eu vou para o mestrado com a professora Elisete e começo a pesquisar o ensino de filosofia, ou a BNCC, primeiro tentar compreender e ver quais são as incidências dela para o ensino da filosofia, e chego no doutorado para começar a enfrentar o discurso da pedagogia das competências e ver o que isso acontece, como isso nos afeta, né? Mas não é sobre isso necessariamente que eu quero falar, né? Ela é uma fala que eu quero partir do contexto da BNCC, né? Então não é a BNCC propriamente dita, mas também para pensar o ensino da filosofia, né? E antes de eu vou fazer a leitura para ficar dentro do tempo, mas eu gostaria de marcar nesse contexto histórico alguns acontecimentos que vão dar base para aquilo que eu quero defender e convidar vocês aqui.
A BNCC ela não surge pronta, né? Ela vem de um contexto histórico de construção e ela vem sendo enunciada na política educacional desde a Constituição de 88. A gente coloca lá e constrói a necessidade de um documento nacional para dirigir os currículos, né? Uma política nacional de currículo para a educação básica. E ali a legislação dá algumas pistas sobre como essa política deve ser construída, né? Ela deveria apresentar um conjunto mínimo, né, de direitos e objetivos de aprendizagem, ali o PNE em 2014, e aí a gente começa a construir essa proposta nessa pegada, né? A gente tem um documento que vai discutir uma formação básica por direitos e objetivos de aprendizagem, em que os componentes históricos do currículo escolar estão ali, sendo construídos os seus territórios, suas especificidades. A gente vai ver nas primeiras versões da BNCC, que levam o título de Base Nacional Comum Curricular, porque existe um documento preliminar de 2014 que vai discutir essa ideia de direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento, que seria o primeiro movimento dentro do MEC de construção da BNCC. Desde o documento de 2015, que foi para consulta pública, a gente vai ter esse construto da disciplina filosofia. Vou pensar na nossa área, né? A gente vai ter proposições específicas para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano, que teriam a potência de auxiliar o professor de escola básica lá na sua labuta, né? E aí a gente tem ali toda uma discussão que vai girando em torno da construção dos componentes curriculares na perspectiva das áreas de conhecimento, respeitando a ideia da interdisciplinariedade, da contextualização dos conhecimentos, e essa proposta que foi discutida amplamente, ela sofre uma ruptura no seu conteúdo, e o processo mesmo de construção da BNCC também sofre uma ruptura que é possível pela ruptura maior, num campo maior, que é no Estado Democrático de Direito, no golpe em 2016, né, no impeachment da presidente Dilma. Nesse momento, muda-se o governo, mudam-se os agentes, as pessoas que compõem o MEC, se recupera lá, nas pastas do MEC, que estavam dirigindo a construção da BNCC, os agentes, os sujeitos lá dos anos 90, que trazem para dentro, né, da construção da BNCC toda aquela perspectiva dos anos 90. Né? E aí muda-se drasticamente a BNCC, e a BNCC que emergiu, que temos, que foi instituída, rompe com o conteúdo e estrutura dos documentos que discutimos publicamente e democraticamente, que tinham seus defeitos, tinham suas limitações, sim, a gente pode ler e apontar, mas que estava sendo construído e discutido. Isso tudo é rompido de alguma maneira, e a gente vê emergir a BNCC das competências e das habilidades. Isso é muito importante porque é possível por uma ruptura democrática, né? Ignora aquilo que o campo, pensando num geral, e não só a filosofia, isso afetou a educação básica como um todo, não é só a BNCC do ensino médio, que é por competências e habilidades, é a BNCC da educação básica, que é por competências, né? Então, é uma mudança que vem defeito da reforma do ensino médio, por isso que discutir BNCC não dá para discutir separado da reforma do ensino médio, né? Então, é uma reforma do ensino médio que afetou a educação básica como um todo, né? E aí, então, a gente tem essa BNCC aí que dá continuidade à reforma do ensino médio na política de flexibilização curricular, dos componentes curriculares, né? A política de flexibilização dos conteúdos de ensino na perspectiva nossa de professores e de flexibilização dos objetos e direitos de aprendizagem dos nossos alunos. Flexibiliza, não é mais importante esse ou aquele conteúdo, né? Importantes são as competências e habilidades a serem desenvolvidas. O recurso a ser mobilizado não é assim. Tem lá um mínimo, né, muito diluído naquelas categorias que são mobilizadas nas habilidades, enfim. Então, é essa BNCC que a gente tem. E eu não vou me deter a fazer essa análise, porque senão eu não vou avançar. Mas a ideia é que a gente pode conversar depois. Mas eu queria marcar que não precisava ser assim e que não avalio positivamente essa BNCC que nós temos, né? Ela onera nosso trabalho, enfim, tem várias implicações hipotéticas e depois práticas, se a gente for observar. Mas a minha pergunta parte daqui. Agora, diante dessa BNCC que nós temos, dessa política de flexibilização curricular, dessa diluição dos nossos conteúdos de ensino, sem falar da proposta formacional, né, que ela nos traz, porque a gente tem que marcar que tem um deslocamento de uma pedagogia de conteúdos ou de objetos, né, de objetivos, para uma pedagogia das competências. Isso não é de pouca relevância, né?
E agora, o que a gente faz, né, com isso que a gente tem? O que a gente faz com a BNCC que a gente tem, né? E aí eu vou pedir licença e vou passar a fazer a leitura do texto. Tenho pensado que o ensino da filosofia no contexto da atual política curricular nacional do ensino médio nos exige, de nós implicados com a sua defesa e permanência na escola, dois movimentos iniciais e complementares. Primeiramente, em virtude da implementação do que temos chamado de novo ensino médio, que é a Lei 3.415, a atualização das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio de 2018, né, e da BNCC, isso em nível nacional, e aí a gente vai ter que olhar para os estados, porque essa política nacional causa a política estadual, que são as novas matrizes curriculares, que vai mudar de estado para estado, e os referenciais curriculares estaduais também, que se inspiram na BNCC. Então, a gente vai ter que olhar para um conjunto de normas, né? Olhar para isso, para saber qual o lugar destinado à filosofia nas novas grades curriculares. E ainda, os outros lugares em que possamos, como professores e professoras nesse contexto, atuar com ou desde a filosofia. Me refiro aqui ao componente curricular filosofia mesmo e aos outros espaços curriculares, nos itinerários formativos e nos novos componentes curriculares criados aí, né, de projeto de vida, tem cultura e tecnologia digitais, se me lembro bem, lá no Rio Grande do Sul, e entre outros, né. Hoje estamos em condições de saber que a filosofia, se não em todos os estados, na ampla maioria permaneceu como componente curricular na parte da formação geral básica, percurso comum a todos e que tem a BNCC como norma. Mas também sabemos que não permaneceu sem prejuízos. No Rio Grande do Sul, perdemos espaços e ficamos apenas na primeira série do ensino médio, em 1 hora semanal, né? O reflexo da política de flexibilização. Disseram, não se preocupem, a filosofia vai estar, mas não nos garantiram de que modo. Estávamos nos 3 anos do ensino médio, com 1 hora aula semanal obrigatória, e caímos lá para 1 hora aula apenas no primeiro ano do ensino médio, né? Então, quando a nova matriz se implementar como um todo, a filosofia no estado do Rio Grande do Sul vai ser oferecida aos nossos estudantes apenas em 1 hora aula, no primeiro ano do ensino médio. E os professores se virem para oferecer o tanto que temos, né, para os nossos alunos. Esse primeiro movimento tem como pressuposto, esse primeiro movimento de mapear o lugar ou os lugares para a filosofia, tem como pressuposto a premissa da necessidade da presença curricular da filosofia para que qualquer que seja a perspectiva sobre o ensino da filosofia no contexto escolar possa se efetivar. Isto é, que nós, professoras e professores de filosofia, tenhamos espaço no currículo escolar para que aquilo que aprendemos, teorizamos e pensamos sobre o ensino da filosofia possa, de fato, ser posto em movimento, encontrar lugar na prática do ensino e da aprendizagem na educação básica. Portanto, apesar de nossas críticas, eu diria melhor que, em virtude das tantas críticas ao projeto educacional que o novo ensino médio representa, penso que é necessário que continuemos a ocupar o campo da prática, no ensino e na pesquisa, a fim de construir um contradiscurso, enunciando e denunciando a presença da filosofia no novo ensino médio e a sua importância para a formação básica integral das nossas juventudes. Quando digo que é necessário que continuemos a construir esse primeiro movimento, é porque o seu início nos precede e a sua necessidade ainda nos acompanha. Desde que o espectro da medida provisória 746 surgiu ameaçando a nossa presença disciplinar, garantida pela Lei 11.684 de 2008, assistimos inúmeros movimentos em defesa da filosofia no ensino médio, seminários, eventos, ocupações em escolas e universidades pautando a revogação da reforma do ensino médio, inúmeros textos na área de conhecimento da educação que li, oferecendo razões pedagógicas para a revogação da reforma do ensino médio. Desde que a BNCC foi publicada, também assistimos diversas manifestações, aulas inaugurais, notas públicas, produções acadêmicas, mostrando que há filosofia na BNCC, né? Essa foi a nossa primeira preocupação, dada a política de flexibilização. Há filosofia na base, nesse sentido, estou lembrando a carta do GT, filosofar e ensinar a filosofar, né? Sem filosofia não tem base. Saber do espaço curricular da filosofia ou dos outros lugares que podemos ocupar no currículo desde a nossa formação filosófica é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Ainda precisamos operar um segundo movimento, intimamente ligado ao primeiro,
Precisamos pensar modos de ocupar e reconstruir o espaço curricular que coube à filosofia, bem como, desde a nossa formação filosófica, modos de ocupar os novos espaços curriculares que nos couberem enquanto professores e professoras, de alguma forma responsabilizados, pelo menos institucionalmente, por colocar em prática o novo ensino médio. A necessidade de termos que pensar os modos de resolver demandas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Vejamos. Se o núcleo das competências é a capacidade de mobilizar certos recursos em prol da resolução de problemas e demandas da vida prática, há uma condição necessária implícita na conceituação oferecida. A aquisição, o ensino, o contato com os conteúdos, com os recursos a serem mobilizados. Aí eu pergunto, será que é possível desde a escola, em uma formação básica aligeirada, preparar nossos estudantes para os problemas e demandas da vida? Será que a BNCC dá conta de prever, em um mundo tão volátil e em constantes transformações, quais serão os problemas e demandas que nossas juventudes irão enfrentar para pedir que nos dediquemos a uma espécie de treinamento de certas competências genéricas de cunho utilitarista e pragmático? Será que, de fato, pensando no Brasil, esse é o projeto político-pedagógico adequado? Fico pensando, qual outro lugar, senão na escola, que as novas gerações têm contato qualificado com os conhecimentos históricos e socialmente referenciados? Como com as filosofias, com as artes, com as ciências, com o saber elaborado? Afinal, qual que é o sentido da escola? Por que a gente educa? Vou defender, juntamente com Maschwitz e Simons, desde a filosofia da educação de Hannah Arendt, que o sentido da escola é a democratização do tempo livre. Tempo livre para o pensamento, para o estudo e a prática dos conhecimentos e procedimentos que constituem o mundo. E aqui o mundo não se confunde com o pragmatismo e utilitarismo da vida social contemporânea. O mundo para Arendt é o conjunto dos artifícios humanos, aquilo que a humanidade produziu ao longo do tempo e que tem perenidade. Poderíamos dizer no campo da filosofia, das artes, das ciências, da literatura, enfim, das instituições, dos seus procedimentos e suas tecnologias. Escola, portanto, é sobre criar o tempo livre dos outros tempos, do tempo da família, da sociedade, do mercado de trabalho, das inúmeras categorias que de antemão dizem até onde os nossos alunos e alunas são capazes de ir, aprender, fazer ou ser. Um lugar de potência e experimentação em que as novas gerações têm contato com o que as antecederam e, ao mesmo tempo, a liberdade de criarem novos começos, outros possíveis. Nesse sentido, cito a passagem clássica da Hannah Arendt, no texto A Crise da Educação, abro aspas, a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar o mundo comum. Fecho aspas. Preservamos o mundo na medida em que o apresentamos às novas gerações, dando oportunidade para que conheçam e reconheçam o acúmulo cultural produzido até elas, salvando assim o mundo de cair no esquecimento e perder-se por falta de memória. Renovamos o mundo pela educação na medida em que garantimos às crianças, jovens e adolescentes a sua natalidade, uma educação que os possibilite experimentarem-se como uma nova geração, isto é, que encontrem, a partir do velho, um novo começo. Esse é o papel político, histórico e pedagógico da escola. A vida das nossas juventudes não termina ao final do ensino médio. Há espaço para múltiplas aprendizagens depois da educação básica. Há inúmeras possibilidades e situações para que nossas juventudes sigam aprendendo e se desenvolvendo, adquirindo desde as opções de trabalho e estudos as competências e habilidades requeridas. Não precisamos uma escola que antecipe, de modo banal, o mundo da vida prática. Educação financeira, declaração de imposto de renda, que decidam aos 15 e 16 anos do que se especializar, que carreira seguir, sem sequer oferecer o contato qualificado com o mínimo de possibilidades. Nossas juventudes não precisam sair da escola formatadas, pré-moldadas em um perfil social flexível e facilmente adaptável às mazelas do tecido social. Elas precisam sair da educação básica munidas do mundo, das filosofias, das artes, das ciências, com subsídios para sustentar uma existência plena, digna e cheia de sentidos e possibilidades perante as incertezas do porvir. E garantir isso é a nossa responsabilidade pública,
política e pedagógica enquanto representantes da geração mais velha. Portanto, penso que um bom início de caminho para nós, professores e professoras de filosofia, diante da proposta educacional posta pela base, é garimparmos nas competências e habilidades conteúdos de filosofia que possam ser tomados como subsídio para construir nossas práticas de ensino a fim de oferecermos aos nossos jovens a experiência do filosofar, o contato com os modos de pensar filosóficos e com as diferentes filosofias. Nesse sentido, temos alguns documentos e trabalhos acadêmicos que podem nos auxiliar nessa tarefa. A já citada a Carta do GT, Sem Filosofia Não Tem Base, onde seus emissários eles fazem uma análise das 10 competências gerais da educação básica, identificando ali algumas possibilidades para a filosofia, uma análise das competências específicas na área de ciências humanas e sociais aplicadas, onde nós aparecemos como componente curricular. Uma outra possibilidade também, que é o que eu segui na minha dissertação, foi garimpar esses conteúdos ou esses vestígios de filosofia nas habilidades das competências da área de ciências humanas e sociais aplicadas, porque o próprio documento explica que ele são essas habilidades que mobilizam as categorias conceituais da área, né? Elas aparecem ali nessas habilidades. E aí eu busquei, a partir da estrutura proposicional das habilidades que a própria BNCC explicita, onde localizar ali os objetos de ensino, né? Então, não são todas as habilidades que nos dizem respeito, há habilidades em que a gente não encontra alguma coisa específica de filosofia, mas a gente precisa garimpar ali, são 32, se não me engano, ao total, e aí eu segui nessa linha, buscando nas habilidades algumas possibilidades, alguns conteúdos de filosofia, pensando sempre como um mínimo comum e nunca um máximo, de que a gente pode ir além, que a gente pode oferecer mais, se a gente tiver tempo e as condições para isso, né? Por fim, quando disse anteriormente que precisamos pensar modos de ocupar e reconstruir o espaço curricular da filosofia, não o fiz com a presunção de dizer a vocês como fazer para ensinar filosofia em seus planejamentos e situações de ensino. Antes, pretendi apontar um caminho possível para continuarmos a movimentar o nosso pensamento e a nossa prática em direção a um discurso de presença da filosofia na escola, em direção a uma contra-obliteração dos nossos tempos, espaços e objetos de conhecimento. Nesse sentido, essa fala quis ser um convite para conhecermos a norma que pesa sobre nós e desde ela mesma, resistir sobre ela. Nesse caso, a norma é a BNCC, né, que vai nos dizer com o que ou como deveríamos ocupar os espaços curriculares no novo ensino médio. Alguém poderia me perguntar, por que resistir desde a norma? Não é possível apenas rejeitar e seguir como quisermos? Eu entendo, desde meu percurso formativo na área das políticas educacionais, que a questão não é tão simples. Que os professores e professoras em exercício na educação básica, de uma maneira ou de outra, já estão sendo solicitados a tomar parte na operacionalização da norma. Tem como responsabilidade implementar o que prescreve a BNCC, seja em seus planejamentos, práticas ou relatórios de ensino. Nem que seja para criar uma evidência fosca de que estiveram trabalhando em acordo com o que prescreve a política curricular vigente. Nesse contexto, a resistência que vos convido se vale da sabedoria do surfista, da qual o professor Charles Feitosa nos fala, no texto Revolução, Revolta e Resistência, a sabedoria dos surfistas, onde o professor pensa a resistência para além das noções de revolução e revolta. Cito Feitosa, abro aspas, que não seja mais um resistir contra algo, mas um reinsistir, fecho aspas. Desde Nietzsche e Deleuze, Feitosa aproxima a resistência ao ato de criar artisticamente como forma de reagir diante do mundo, do real, dizendo inevitavelmente sim e não ao ter que encará-lo. Quero dizer, é um convite à resistência para que a norma não nos imobilize, para que as nossas práticas na docência desde a filosofia sejam um reduto de subversões da versão oficial. Como nos convidaram outrora, em um outro contexto, o professor Silvio Galo e a professora Renata Aspes, no texto Ensino de Filosofia e Cidadania nas Sociedades de Controle. Eu termino com uma citação, então, desse texto do professor Silvio Galo e da professora Renata Aspes, deslocando do contexto, ele é escrito em 2010, deslocando um pouquinho no contexto para pensar essa ideia de criarmos subversões, de resistirmos à norma desde a norma, então pensando sobre isso. Talvez, vou fazer a citação, talvez possamos praticar um ensino que, no mínimo, e talvez isso já seja o suficiente, se o conseguirmos,
faça-os, ele se referindo aos nossos alunos, e aqui eu pergunto por que não a nós mesmos como professores e professoras, que nos faça, então, saber que é possível criar ainda. Que os faça e nos faça sentir que cada um deles, então de nós, pode ser uma máquina de criação de versões, que a submissão não é a única saída. Isso significa que podemos tentar reativar os nossos jovens, em nós mesmos, com a prática, né, com os nossos planejamentos, a ideia e a prática de que há um poder, o poder da vida, que é de cada um com o qual se pode criar o mundo. É possível, através de um determinado ensino de filosofia, contribuir para o impulso dos jovens de criar o seu mundo da mesma forma que nós, gerações anteriores, bem ou mal, criamos o nosso. E por fim, para finalizar mesmo, eu gostaria de dizer que esses dois movimentos de resistência desde a norma, eles não anulam, não pedem de nós que abandonemos um outro que a gente já vem fazendo desde que a medida provisória surgiu e que é necessário que continuemos a fazer, que é o de resistência no campo da política, pautando, sim, a revogação do ensino médio, a revisão dessa proposta de BNCC, que é prevista pelo artigo 19 da resolução que a instituiu, que ela vai ser, o texto, essa BNCC vai ser revista em 2025. Então, esse movimento desde a norma, eu penso que é um auxílio que nós podemos dar e podemos trabalhar com os nossos professores que amanhã tem que entrar na sala de aula, que não podem esperar a revogação de tudo isso, ou a revisão, né? Então, é um movimento necessário de resistência, mas que não anula e não pede de nós que abandonemos os nossos postos no campo da política, pautando a revogação dessa proposta educacional. Obrigado. Muito obrigada, então, Jonathan. E a gente passa a palavra ao professor Christian Lindberg, da Federal de Sergipe, nosso coordenador geral aqui desse encontro, sim, senhor, Educação Básica, e que além de professor do PPG, do Prof. Filo, também coordena o Observatório de Ensino de Filosofia do Sergipe. Por favor. Então, conforme combinado, lhe aviso em 10 minutos, depois em 15. Olha só, eu fiquei pensando, né, na exposição no que falar, né? Porque a gente tem pesquisado já há um certo tempo e, enfim. E, na verdade, eu vou aqui jogar algumas informações para pensarmos coletivamente, né? E até pedir para a mesa, e já agradeço, para ter invertido a ordem, porque eu vou falar na perspectiva de futuro. O que fazer? Eu tenho feito essa pergunta, ontem mesmo provoquei a professora Ana Carolina, e todo o debate que eu tenho participado, eu tenho feito essa mesma pergunta. Você assumindo o Ministério da Educação dia 1º de janeiro de 2023, o que você faz com o novo ensino médio? Então, minha apresentação vai ser nesse sentido. Primeiro, resgatar algumas informações. Até porque a Lei 13.415 ela foi aprovada em 2017. E nós estamos em 2022. Ou seja, já temos 5 anos de sua aprovação. E ela foi aprovada em 2017 e concordemos ou não com ela, mas ela veio de um processo de longo tempo. Alguns momentos foram comentados por Jonathan, né? Mas o primeiro momento é a aprovação da LDB, que lá na LDB, no seu artigo 36º, já fala na necessidade de ter um currículo nacional comum. A aprovação do Fundeb, que, incrível que pareça, embora não fale em currículo, mas estabelece pela primeira vez uma política de financiamento da educação básica como um todo. Porque até então o Fundef só financiava o ensino fundamental. Essa emenda constitucional número 59, que tornou obrigatório a educação para crianças e jovens até 17 anos, que é outra coisa também, nesse Brasil nosso das desigualdades, obrigou que os jovens de 14 a 17 anos, que é o ensino médio em tese, né, com idade escolar, né, fosse obrigado o Estado a garantir esse direito aos jovens, né. Já no final de 2019, ou 2009, como consequência da aprovação do Fundeb, dessa emenda constitucional, tem a primeira experiência por parte do governo federal, né, de modificar o arranjo curricular do ensino médio através do PROEM, né, que é o ensino médio inovador,
Alguns estados chegaram a promover isso em algumas escolas. Né? Eu lembro que em Sergipe fez isso. Né? E um documento que muitas vezes a gente esquece nas nossas discussões, mas para quem está na escola e para quem pesquisa sabe que interfere muito na dinâmica da sala de aula, que é o referencial, a matriz referencial do ensino médio, né? Que inclusive está sendo discutido nesse exato momento pelo Conselho Nacional da Educação. Né? Para ver a nova reconfiguração, a partir da nova legislação, a configuração do novo Enem. Aí depois teve, né, já na década passada, paralelamente, que é isso que eu achei engraçado, né? No âmbito do Congresso Nacional, o projeto de lei número 6.840, relatado pelo deputado federal do PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, que inclusive participou nesse processo de campanha de uma sabatina promovida pelo Todos pela Educação, representando a coordenação da campanha de Lula. E no âmbito do Ministério da Educação, as duas primeiras versões, né, da Base Nacional Comum Curricular, né, que acho que muitos aqui participaram. A professora Patrícia, acho que o professor Eduardo chegou a ser parecerista, o professor Felipe, a professora Elisete foi parecerista, falei Felipe, né? E outros colegas nossos. Patrícia eu falei, né? Alguns estão aqui, que foram pareceristas entre a primeira e a segunda. O professor Edgar Lira, né, que foi o relator. Né? E também teve, nesse período passado, recente, né, o Plano Nacional da Educação, onde aparece na meta 2, na meta 3, a Base Nacional Comum para o ensino fundamental e para o ensino médio, e na meta 15, uma Base Nacional Comum para a formação de professores, que é a BNC Formação, que acabou sendo também homologada recentemente. Então, esse recorte histórico eu trago para a gente problematizar, pensar a seguinte questão. Né? O que está sendo feito hoje já estava sendo construído. Se o resultado é o que a gente defende, aí é outra discussão, a gente faz análise de juízo. Mas já havia um movimento nacional, né, de modificar a estrutura do ensino médio. Né? E, consequentemente, os componentes que fazem parte, e aí eu insiro o ensino da filosofia, que foi aprovado primeiro no Conselho Nacional e depois em lei, na primeira década desse século. Né? E os reformadores, no caso, Mendoncinha, né, o ex-ministro da Educação, né, que o nosso amigo Junot fala que é o criador de galinhas, né, lá em Águas Belas, que é o interior de Pernambuco, né, utilizou dois argumentos, né? A baixa qualidade da educação brasileira para poder fazer essa reforma aprovada em 2017. A baixa qualidade da educação brasileira e a baixa inserção dos jovens com idade entre 15 e 17 anos, no ensino médio. Mas a realidade brasileira é diferente do discurso, né? Porque o principal fator dos jovens ficarem longe da escola, né, não é a qualidade, e muito menos o que eu falei antes, né? Não é a qualidade. E eles disseram que o ensino médio não é atraente para o jovem. Né? Aqui é a taxa de neném, e o que justifica essa taxa do neném? Né? Os jovens brasileiros, eles precisam trabalhar. Né? E é isso que afasta os jovens. E isso aumentou, a cidade é de 2019, né? Eu tentei trazer o dado mais recente, mas de última hora eu não consegui achar. Né? Os jovens precisam trabalhar, né? E isso afasta eles da escola. E no caso das mulheres, além do trabalho, tem a gravidez precoce. Né? E se você olhar a qualidade da educação, de fato, você tem uma rede estadual bastante heterogênea, mas nós temos hoje um modelo de referência de qualidade internacional, que alia ensino propedêutico, que a gente chama de ensino propedêutico, com ensino profissionalizante, que são os institutos federais. O próprio PISA confirma isso. O próprio IDEB, o SAEB, enfim, qualquer avaliação de larga escala tida como referência, né, para aferir a qualidade educacional, comprova isso. Então, nós temos esse modelo de qualidade de educação. Né? Então, vou pular essa parte, porque eu acho que meu tempo já está avançando. Eu falei para a Rubia, controle porque eu me empolgo. Né? É mania de professor, né?
falar muito. O que eu particularmente entendo por ensino médio, né? Eu sempre falo isso, a Lei 13.415 não pode ser só um mecanismo legal, um dispositivo legal, né? Porque eles se relacionam, tem implicações, né, diretas. Então, a Lei 13.415, as diretrizes curriculares nacionais, né, que foi homologada, questão de dias, minutos, segundos, né, com a terceira versão da BNCC para o ensino médio. É bom fazer esse registro da BNCC para o ensino médio, porque tem uma BNCC para o fundamental, que teve 4 versões, e foi implementada um ano antes do ensino médio. E eu estou com uma orientanda no doutorado, lá em Sergipe, para justamente pesquisar a BNCC no fundamental. E como na BNCC do fundamental você vê possibilidades de ter filosofia. Vamos ver o que é que vai dar. Eu estou otimista. A sensação que eu tenho é que, enquanto no ensino médio, né, criou todos esses obstáculos que foram bem apresentados pelos colegas que me antecederam, no fundamental, curiosamente, na área de conhecimento chamada ensino de religião, a gente pode ter brechas muito grandes. E vou dar um exemplo muito concreto. Porto Alegre. Quem acompanhou o movimento de Porto Alegre, o Fica a Filosofia. O André, não sei se ele já chegou, não sei se ele está por aqui, né? Ele vai falar quinta-feira da experiência do movimento lá de Porto Alegre, que fizeram esse contraponto, ensino de religião versus filosofia. Né? Quem já viu a área de conhecimento do fundamental de ensino de religião, né, eu sugiro ver. 10 minutos. Nossa. Voltando. Então, a Política Nacional de Avaliação, né, que está relacionado diretamente ao Enem, e como eu mencionei, a matriz referencial do Enem, que está sendo discutida pelo Conselho Nacional da Educação. Então, itinerários formativos, os estados fizeram os mais diversos possíveis, até porque é permitido. Né? Das palavras-chave do novo ensino médio é flexibilidade. Né? Eu digo sempre isso, é tão flexível que pode tudo, inclusive nada. Né? Porque pode tudo. Né? E o nada faz parte do tudo. Ó, questão filosófica. E o PNLD, né? Que eu tive a experiência de participar dessa última edição. Aqui está o professor Eduardo. Deixa eu ver quem mais participou. Que está por aqui. Alexandre estava aqui até nesse instante, participou. Thaís está ali também. Bom, o que eu estou vendo por aqui, acho que é isso. Temos um autor de livro aqui, o professor... participou do outro lado do balcão, né, professor... Né? E eu estou falando aqui, viu, André, porque eu escutei muito lá em Sergipe, e escuto, né, dos meus colegas professores, tem 3 aqui, eu já vou... Não foram eles. Né? Falar que os livros não sei o que e tal. Né? Mas, assim... O professor Pedro Gontijo, né, que estuda profundamente a questão do livro didático, né, ele faz a contabilidade, né, dos livros distribuídos pelo PNLD. Salvo engano, a última edição, essa que terminou agora, distribuiu 10 milhões de livros, aproximadamente, pouco mais de 10 milhões. Então, imagine, são 10 milhões de livros de filosofia na casa do povo. E teve professor de filosofia boicotando o PNLD. Livro do professor André, livro da professora Joana, né? Então tem coisas que a gente precisa pensar, né? Não estou defendendo, agora estou problematizando. Né? E avaliado por colegas do GT nosso. Mas nada como uma conversa, né? A gente conversa com os colegas, aí vai desarmando um pouco. Né? Alguns dados interessantes, né, porque eu quero trazer também, eu sempre trago, sempre que possível. Né? Vocês percebem que a curva de implementação de escolas em tempo integral aumentou substancialmente desde 2017. Na esfera pública, que é o quadro verde, isso aqui é o dado do último censo, publicado esse ano. Né? E eu, como sou nordestino, né, dá para perceber, né,
só falar 2 palavras, né? Com um grande destaque para o Nordeste. Pernambuco, primeiro, Paraíba, segundo, o Ceará, do nosso amigo aqui, André, em terceiro, e o meu Sergipe, o menor estado do país, proporcionalmente oferta, proporcionalmente é o 4º estado que mais oferta escola em tempo integral. Né? Aí quando eu escuto, colegas, provocação, viu? Eu falei isso, cadê Patrícia e Eduardo, para Maria Lima, da ABE. Mas vamos defender a revogação? Voltar ao que era lá em 2016? Né? Aí ela ficou assim, né? Porque eu penso nisso, né? Porque a escola em tempo integral não foi Mendoncinha que defendeu, não foi Michel Temer que defendeu, não foi o Todos pela Educação que defendeu. Se você voltar lá em 1930, um negócio chamado Pioneiros da Educação, Anísio Teixeira, quem sempre defendeu a escola em tempo integral no Brasil foi o que teve de mais progressista no movimento educacional brasileiro. Então, como é que eu vou ser contra a escola em tempo integral? Eu posso ser contra, como aparece na lei, uma política de fomento que só dura 10 anos. Eu posso ser contra, e eu sou contra, quando retira lá do PNE os mecanismos, né, que subtrai o financiamento do PNE, né, como o royalties, né, do petróleo, por exemplo, para financiar a educação, que é o que na prática é o que ia materializar os 19 pontos lá do PNE. Né? Mas eu não posso ser contra a implementação de escolas ou de uma política de fomento em escolas de tempo integral. Né? Eu já fui aluno, eu sou fruto dos institutos federais. Eu fui aluno de escola integral. Eu fui aluno de Instituto Federal. Na época era escola técnica ainda, eu sou muito velho. Né? Que depois virou Cefet e hoje é Instituto Federal. Eu sou cria de uma escola em tempo integral. Então, a implementação, isso é o dado do Concede. Eu não sei, Tocantins, eu tenho que conversar com o Alessandro para ver como é que está lá. Mas Alagoas já está aprovado, só falta sair no Diário Oficial. Eu estou revisando como é que está por estado a presença da filosofia. A impressão inicial que nós temos, tem estados que tem regiões, tem estados que as secretarias não publicaram o referencial curricular. Né? Norte, principalmente. Mas a impressão que eu tenho, olhando, é que aquela 1 horinha que tinha por ano foi mantida, no geral. A ilha é Sergipe. Eu digo isso para os meninos aqui, de lá. Sergipe foi o único estado que aumentou a carga horária de filosofia no ensino médio, com essa reforma. O que foi que a secretaria fez? Porque o professor de português e matemática chiaram, né? Foi que a secretaria argumentou. Ah, mas vocês têm um itinerário formativo só para vocês. Então, vocês vão contemplar essa perda na base, na formação geral comum, com o itinerário formativo. E garantiu, ampliou, manteve espanhol, né, que a lei excluiu o espanhol, ampliou a carga horária de filosofia e sociologia. E aí os documentos que foram, né, apresentados ao longo desse período. Né? Já foi citada aqui a carta do GT, que é um documento importante. A gente, né, foi construído e publicado no site da Ampof. Quem não leu, recomendo que leia, né, que faz uma leitura, uma carta curta, né, mas bastante condensada, densa e bem feita. Né? Que aponta, o título já diz muita coisa, né? Sem filosofia não tem base. Recentemente, né, foi lançado um manifesto das associações de humanas, defendendo o fortalecimento e a presença das disciplinas das humanidades, né? E humanidades aqui entre aspas, porque artes faz parte das humanidades, as letras fazem parte das humanidades, né? Seu caráter disciplinar no ensino médio,
Então, a ABEC, a Associação Brasileira de Ensino de História, a ABEX, que é de Ciências Sociais, a AGB, que é a Associação de Geografia, a ANPU, que é a Associação Nacional de História, e a nossa ANPOF. Né? Subscreve e comanda essa campanha. Foi lançada tem o quê, Patrícia? Menos de um mês, né? É dia 30, tem 10 dias, 12 dias. Né? Um documento importante que faz algumas, né, reivindicações, especialmente o retorno da obrigatoriedade de filosofia, história, geografia e sociologia nos 3 anos do ensino médio. Né? Uma constatação, né, que o novo ensino médio está sendo aplicado de forma desigual, e acho que isso talvez seja o principal crime da lei, como ela está dada hoje, né, a desigualdade regional. Você vê concretamente a disparidade da implementação de escolas em tempo integral no país. Né? Não está homogêneo. Tem estado que tem mais, proporcionalmente falando, e estados que tem menos. Eu trouxe esse recorte de uma pessoa que historicamente é importante para a discussão da filosofia, que é o professor César Calegari. Para quem não sabe, ele foi relator no CNE, quando aprovou a filosofia no CNE, ele defendendo a revogação, isso é um artigo publicado agora no meio do ano, na Folha de São Paulo. Então, essa linha da revogação, né, essa linha de pensamento da revogação. Um outro pensador também importante na área da educação, Galdês Frigoto, defendendo a revogação, porque enfraquece, né, e trai a perspectiva de juventude da escola pública. Ou seja, as diferentes formas de pensamento e de interpretar a implementação desse novo ensino médio. Né? As ONGs empresariais já realizaram pesquisas após a implementação. Né? Eu extraí 2 dados aqui para compartilhar com vocês. Isso aqui, publicado agora em agosto, Todos pela Educação, em parceria com a Datafolha. A principal razão para pensar em abandonar a escola. Lembram o motivo principal do ensino médio? A escola não era atraente, né? E o ensino médio não tinha qualidade. Precisa trabalhar para ajudar em casa. Volta para a questão econômica. Como já tinha lá no início da implementação. Precisa trabalhar para ter independência econômica. Por isso que muitas vezes esse discurso do empreendedorismo atrai, seduz os jovens. E a gente fica muitas vezes brigando, né, com o jovem. Você... Eu já tive meus 14, 15, 16, 17, 18 anos. Né? Eu vou finalizar com esse slide. E um outro dado importante nessa mesma pesquisa, ao concluir o ensino médio, o que você vai fazer? Né? Que esse atual governo sempre falou, o jovem não é obrigado a fazer nível superior. Teve até um ministro, que eu me nego a citar o nome dele, né, que ele disse que o brasileiro tinha um fetiche por fazer ensino superior, por fazer universidade. Né? E que ele podia muito bem terminar o ensino médio e virar um youtuber. Né? Mas está aqui, 65%, segundo Todos pela Educação. Não sou eu que estou dizendo isso. Né? Pretende fazer universidade, faculdade, ou seja, dar prosseguimento, né, aos estudos, ou conciliar o prosseguimento aos estudos com o trabalho. Né? Ou seja, o jovem brasileiro, hoje que está no ensino médio, ele tem a perspectiva de dar continuidade aos seus estudos no nível superior. Né? Então, assim, por vários fatores, eu tenho outros dados aqui para apresentar, mas eu vou... Como a gente já está no horário, né, André? André já está me olhando ali, André... Porque tem outra mesa agora 10 horas. Finalizando mesmo, porque acho que isso é importante trazer. Né? E tem 2 iniciativas no âmbito legislativo, né, que eu vou sugerir humildemente para a próxima gestão da ANPOF, Thaís e demais colegas, ficarem atentos. Um é esse projeto de lei, assinado por vários parlamentares de vários partidos, né,
que solicita a prorrogação da implementação do novo ensino médio até 2024. Né? Como vocês sabem, esse ano o Ministério da Educação baixou uma portaria com cronograma de implementação. Né? Então, esse ano começou no primeiro ano, com exceção de São Paulo, né, que já começou a implementar no ano passado, mas nacionalmente, esse ano, primeiro ano que vem o segundo, e 2024 o terceiro. Né? E aí em 2024 já vai ter o novo Enem. Aí esse projeto de lei sugere prorrogar o início da contagem do primeiro ano da implementação, né, por N fatores. Mas esse projeto de lei, acho que é bom fazer essa ressalva, eu não trago aqui, mas mantém o atual arranjo curricular da formação geral comum, que é a BNCC, mais os itinerários formativos. E, repito, é um projeto de vários parlamentares de vários partidos, de esquerda, de centro-esquerda, de direita, enfim. Né? Acho que é bom ficar atento a esse projeto de lei. E o outro, que acho que foi até o Marcelo Guimarães que nos alertou no GT, que é um projeto de lei que está no Senado Federal do Baixinho, né, o craque Romário, eleito senador, reeleito pelo Rio de Janeiro. Né? Lara está me olhando ali com a cara de poucos amigos, né? Mas que esse projeto não é dele, mas ele que assina, mas é uma iniciativa popular. Né? Porque tem no Senado, no Congresso, né? Projetos de iniciativa popular e a comissão, que eu não sei o nome, de participação popular, legislativa, tem um nome aí chique. Né? Incorporou, mas que estabelece a inclusão de filosofia e sociologia como componente currículo obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Os colegas de espanhol já conseguiram fazer isso na Câmara dos Deputados. Já aprovou em várias comissões, está só esperando ir para o plenário. Né, a obrigatoriedade de espanhol, né, que é até o movimento Fica Espanhol. Bom, então é isso, colegas, eu termino aqui, peço desculpas aí por ter ultrapassado, e o mais importante, que eu não pude esquecer, vamos votar dia 30, né? Porque Então, dado o adiantado da hora, vamos abrir espaço para um bloco de perguntas concisas, por gentileza. 1, 2, fechou. Por favor, professor. Eu queria fazer uma pergunta para o Christian e para o colega aqui, desculpa. Jonathan. No relato de vocês fica muito marcado assim, o período do golpe, né? A queda da Dilma e aí o cenário todo muda. Eu quero fazer 2 problematizações. O projeto da BNCC era do Renato Giannini, que era ministro da Dilma. E o segundo problematização, Christian, o César Calegari foi quem conduziu a BNCC no Conselho Nacional de Educação. Eu tive nas audiências públicas, ele não deixava a gente nem falar. Assim, eu acho que a gente precisa colocar essas questões, porque senão fica parecendo assim, parece que ali teve uma mudança copernicana, saímos de um... Mas não é, as coisas são muito bagunçadas, ou seja, essas, todos para a educação, já estavam no MEC antes da Dilma cair. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque se daqui a pouco a gente tiver de novo a chance de estar lá, né, de gente que pensa como a gente esteja lá, a gente entender que processo é esse. Né? Era isso. foi o Mercadão que botou toda essa educação lá. A minha pergunta é para o Christian. Primeiro, agradecer pela pesquisa. Christian, o mapeamento que você faz da presença do ensino de filosofia nos currículos das redes estaduais, você chega a mapear também... E a pergunta do professor Eduardo, é isso? Eu compreendo a formulação de políticas como um terreno de disputas, né, de disputa de forças. Então, os diferentes agentes e instituições sempre tiveram, né? E aí a gente vai ver em 2012, quando as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio elas são aprovadas, ali já tem algum resquício de competência, já tem resquícios de a ideia de uma diversificação dos percursos formativos, mas o que se instituiu foi um percurso único. Não satisfeitos as forças que já estavam ali,
No ano seguinte, em 2013, a gente tem um projeto de lei que é apontado pelo Frigoto, por exemplo, que o professor Christian trouxe, outros teóricos do campo da educação, que como origem material da medida provisória, foi colocada na Câmara por um deputado congressista do PT, que é um projeto de lei que tem... Reginaldo Lopes. Isso. E aí ele traz esse projeto em 2013, que digamos, tem a mesma estrutura da MP, da reforma, assim, por semelhança, né? Então, quer dizer, essas forças sempre estiveram aí. Quando eu ressalto a ruptura do Estado Democrático de Direito e digo que outros agentes foram trazidos para o centro do debate, quer dizer que eles ganham mais força, né? A proposta deles tem uma centralidade maior, ou eles têm uma potência maior para fazer valer aquilo que eles vêm defendendo, e ali em 2012 nas diretrizes perderam, né, na disputa. Então eles tinha já um processo de discussão, o professor Christian lembrou bem, existia esse processo, já corria, existiam comissões dentro do Congresso para discutir a reformulação do ensino médio, mas corria democraticamente, e isso ia sendo discutido, construído, tinha as comissões, enfim, existia esse processo. A medida provisória vem... de um modo autoritário e desnecessário, né? Por mais que ela é um dispositivo de direito do presidente da República, né? Legalmente, ela foi lido pelos especialistas assim, em educação como desnecessário, porque não existia a urgência, a necessidade. Tanto é que os motivos oferecidos para ela o professor Christian desmentiu alguns, né? E aí eu leio por isso que eu centralizo ali na ruptura, como um momento de oportunismo para essas forças que em um determinado momento foram derrotadas no processo democrático de construção, da política para o ensino médio, que sim estava sendo discutida e gestada para mudar, mas foi feito de uma maneira autoritária que possibilitou que essa tônica viesse para o centro e se concretizasse. O professor César Calegari, ele conduzia, como você bem lembrou, e ele saiu do Conselho Nacional, da presidência do Conselho, e quando ele escreve a carta, digamos, fazendo um balanço da sua gestão, ele denuncia isso, essa mudança drástica no conteúdo da BNCC, né? Mas essas forças sempre estiveram aí, a gente tem que saber que a iniciativa privada, as ONGs, enfim, sem fazer juízo de valor, sempre estiveram aí, né? Sempre estiveram compondo a discussão, enfim. E é isso aqui eu marco a ideia da ruptura, porque ali essas vozes que já haviam sido derrotadas em um determinado momento, elas ganham mais força, né? E elas conseguem concretizar e instituir a proposta que a gente está discutindo aqui, né? Bom, vou tentar ser rápido e objetivo, né? A pergunta de Felipe. Felipe, o mapeamento que eu tento fazer, eu não tento identificar o projeto de vida. Agora, sim, a percepção, né, que o projeto de vida parece que no ensino médio está virando disciplina, né? Agora é algo que fica aqui até a provocação para mim e para todos nós. Acho que vale a pena a gente investigar mesmo, quantitativamente fazer uma pesquisa, ou no âmbito estadual, no âmbito regional, ou no âmbito federal, ou fazer um grupo, né, dividir pelo país. Acho que o GT pode ter essa capacidade de organização, enfim, mas acho que precisa identificar quem está ministrando esse componente, né? Não só o conteúdo, mas o perfil, porque não tem a licenciatura projeto de vida, né, já que ela está virando disciplina. Então, quem que ensina? A gente lá no Observatório fez um debate, inclusive, com o professor Marcelo Guimarães, foi um dos palestrantes, e uma professora de espanhol, lá da UFES, que ela foi uma das avaliadoras do PNLD do projeto de vida, está disponível no YouTube, e no debate entre as percepções, né, que foram apresentadas, quem tem ensinado são os professores que têm carga horária, que para complementar a carga horária na escola e não precisar ir para outra unidade escolar, estão assumindo escola de projeto de vida. Quem faz isso normalmente? Espanhol, filosofia, sociologia, artes, né? Agora, repito, acho que vale de nossa atenção ter um carinho mais científico, né, no que se refere a esse componente, que a percepção que eu tenho é que está virando disciplina, né? E aí, projeto de vida, né, também é um campo de disputa. Você tem, desde a perspectiva do setor do sistema S,
né? E você pode botar uma discussão filosófica de Michel Foucault, de Hannah Arendt e de tantos outros filósofos e filósofas, né? Então, essa é a questão, né? A pergunta da professora e a ponderação feita pela professora Maria Terezinha. Nessa pesquisa, professora, São José está, que eu estou coordenando com minha orientanda, São José está no nosso horizonte. É uma das cidades que a gente vai analisar. Ela começou esse ano, mas São José é uma das cidades. A gente selecionou cinco cidades no Brasil para ver como é que é a filosofia pós-BNCC, né? Então, só fazer isso. A gente tá de olho em São José, né? Eu espero ir lá, atravessar a ponte, né? Mas vamos lá. Do questão do CNE, como acompanhar, né? O CNE, né, as entidades indicam, a composição, as entidades indicam, mas quem bate o martelo é o governo, é o Poder Executivo. E acho que vai ter indicação esse ano. Vai ter indicação esse ano. Então, em um momento, durante a pandemia, o CNE cumpriu um protagonismo muito grande para poder regulamentar, especialmente o ensino remoto, mas ninguém sabe o que é que vai vir dos novos componentes do CNE, né? Então, assim, o poder que a sociedade tem é em sugerir os membros, que serão nomeados pelo Poder Executivo. Faz listas, né, e aí, enfim, né? Então, é um poder de pressão, existe, mas é um poder ainda muito limitado, né? E para poder acompanhar também as sessões, salvo engano, né? Mas é um poder ainda, repito, né, limitado. E no caso do PNLD, o material é público. Eu não sei agora de cabeça, mas eu acho que está no site da UFC, tem um guia. Você faz uma pesquisa rápida no qualquer site de busca, tem lá, né, o guia do objeto 1, do objeto 2, do objeto 3, do objeto 4 e o 5, né, do PNLD para o ensino médio. Agora, esse PNLD do ensino médio tem uma novidade, entre outras, né? Permitiu às secretarias estaduais, a partir de uma consulta, aí cada secretaria tem autonomia para fazer essa consulta, né? De selecionar, a partir dessa consulta, escolher 2 livros. E, a partir dessa seleção, dessa consulta, uniformizar esses 2 livros para toda a rede. Porque antes, era o professor ia lá, fazia a sua pesquisa, né? Avaliava e ele escolhia o livro que ele queria adotar. Esse mecanismo existe, mas também existe esse primeiro mecanismo que eu mencionei. Em Sergipe fez isso, né? Qual o argumento que a SEDUC lá utilizou? Mas o aluno pode mudar de escola. E aí vai perder o livro? Já que é o livro para os 3 anos? É um argumento. Mas, por outro lado, pode acontecer isso, né? Dos lobbies, né? Pode. Bom, eu trabalho no campo da possibilidade, né? Porque ele pode mudar de um estado, ele pode mudar de uma rede, Então, ele pode mudar de muita coisa, inclusive aí aproveitar. Inclusive pode morrer, né? Infelizmente. Está no campo da possibilidade. Mas, entendeu? Qual a minha fuga para esse tipo de situação? Que sempre acontece, né? O professor de filosofia, que ensina filosofia, ele tem que encarar o livro didático não como uma bengala, mas como um material didático como qualquer um outro. O livro didático é importante? Importantíssimo, porque normalmente o estudante de escola pública é o único material que ele tem para ter acesso a um fragmento de Hannah Arendt, de Michel Foucault, de qualquer outro filósofo, que está lá no livro didático. Mas não pode ser o único recurso didático, né? O livro didático talvez tenha mais efeito prático para quem não é formado na disciplina de filosofia, por exemplo, e ensina filosofia. Porque aí sim, aí ele pega lá o manual do professor e geralmente segue literalmente aquele manual, né? Porque ele não tem formação específica, mas aí cabe a nós pleitearmos por concurso, né? Pleitearmos que professor de filosofia, o professor de filosofia ensine filosofia, etc. Aí é outro, né? E não nossos colegas de sociologia, história, química, por mais boa vontade que eles tenham e capacidade didática de ministrar qualquer disciplina, da disciplina deles, mas
as disciplinas têm suas especificidades, inclusive didática, né? E o professor Eduardo Barra fez duas... Podemos avançar? Tá bom. Eu disse que eu falava muito. Desculpa pela tirania, eu vou conceder mais uma questão para a professora Patrícia, sendo tirana com o tempo, e depois, mas vocês subvertam e se procurem depois para continuar esse diálogo. Opa, desculpa, vai ser o Paulo, perdão. Nelson, com relação à leitura da BNCC e Foucault, e as questões que a gente está discutindo aqui hoje, ao fim e ao cabo, elas remetem a medidas provisórias, a aprovação de leis, e como é que o senhor tem isso a partir da perspectiva de Foucault, sendo que ele era um dos filósofos mais desconfiados em relação ao Estado, né? E essa nossa luta, essa nossa luta em tentar, digamos assim, uma possibilidade de ensino da filosofia dentro dessa tensão entre aquilo que a legislação e o Estado nos oferecem. Bom, a questão do Foucault com as instituições, eu acho que todos conhecem, né? Alguém que faz uma crítica, né, ao poder que as instituições exercem como forma de dominação dos sujeitos, de controle dos sujeitos. Mas me parece que o Foucault também pensa, né, como possibilidade de luta, o desenvolvimento de táticas, de estratégias que, a partir do que existe, né, você pode propor mudanças. O que eu apresentei aqui, primeiro, foi tentar mostrar que uma correlação da BNCC com o pensamento de Foucault do ponto de vista do fato, né? São dois fatos que se colocam. O fato da discussão sobre o problema do fim da filosofia e também do questionamento eterno do Estatuto das Ciências Humanas como ciências. Então, a BNCC, ela de alguma maneira, ela consolida esses dois fatos, né, como fatos da cultura, né? A outra questão é que, quando a gente está em sala de aula que trata da educação, muitos estudantes, muitos professores dizem: por que nós estamos estudando isso? Por que nós buscamos essa possibilidade? Não seria melhor a gente lutar para acabar com tudo isso? Então, a gente fica num impasse, porque, de um lado, a escola ela é um instrumento de opressão e de controle, mas também é pensada como uma possibilidade de autonomia, de libertação. Então eu propus essa leitura como uma maneira de, dentro do que nós temos, nós podemos fazer alguma coisa, né? E penso que o que eu proponho é isso. A filosofia, nesse quadro, ela tem tarefas que são, não tarefas obrigatórias a fazer, mas desafios, talvez fosse a melhor palavra. Qual é o desafio que a filosofia tem nesse contexto? Bom, eu penso que a BNCC colocou duas coisas em relação a isso. Em primeiro lugar, do ponto de vista assim, negativo, né, de fato, ela trouxe ela desvalorizou o trabalho que foi feito durante 10 anos, a partir da lei que instituiu a obrigatoriedade da filosofia. Isso foi uma coisa ruim, né? De pensar a escola a partir do zero, sem considerar todo o trabalho do chão da escola que foi desenvolvido no período em que surgiram essas políticas que foram apresentadas aqui. Por outro lado, a BNCC colocou um problema para a filosofia, tanto para o que se ensina na escola, quanto para a formação do professor de filosofia, né? Nós temos uma tradição muito importante no ensino de filosofia, nos cursos de formação de professores, que é a formação destinada à profissionalização do trabalho do filósofo, de leitura, interpretação, crítica, conhecimento sólido da história da filosofia. Eu penso que nós temos uma tradição no Brasil muito consolidada nesse campo de formação de professores e de pesquisadores de filosofia de alta qualidade. Por outro lado, nós temos um problema no que diz respeito ao exercício da docência no ensino básico, que quer dizer, isso
provavelmente deve ter alguma pesquisa que perceba essa mudança ao longo dos 10 anos, de 2008 a 2018, quando a filosofia era uma disciplina obrigatória. Como esse perfil do professor de filosofia mudou. Tanto mudou que surgiu o Prof. Filo, tanto mudou que surgiram as políticas de formação de professores de filosofia. Então, nesse sentido, a BNCC colocou um problema, que é a relação do professor de filosofia, do pesquisador de pós-graduação em filosofia, com as demais ciências e com a vida cotidiana também, né? E eu penso que o Foucault tem uma contribuição. Nós não podemos jogar fora o que o Foucault tem de novidade, como alguém que propõe que a filosofia seja alguma coisa que se contraponha à ordem. Mas para que ela se contraponha à ordem, ela precisa se contrapor a uma tradição da história da filosofia como uma disciplina pretensiosa, como uma disciplina que tem a pretensão de ser a legisladora, né, do mundo. Então, é isso que eu tentei analisar. Obrigado. Então, agradecendo aos colegas que estiveram à mesa, muito obrigada pela disponibilidade da participação. Passo, então, imediatamente a chamar a composição da próxima mesa. Que vai tratar sobre a formação do professor de filosofia no contexto da BNC Formação. Então, chamo para compor aqui os professores André Luiz La Sálvia, Samon Noyama, professor Elisete Tomazetti e o professor José Benedito de Almeida Júnior. Enquanto isso, convido os colegas que estão sentados a mudarem o lado do quadril apoiado e